memória, né? Tela inteira. Então, essa lista de exercício 2, né? Eu postei lá no material, lá no portal, e realmente, então, era para a gente estudar agora esse pedacinho da matéria que envolve KPS, e quem apresentasse aí a resolução hoje em sala estaria recebendo um ponto na longa 2. Foi isso que eu prometi, né? Isso. Então, tá bom. Então, o Vitor pode fazer a apresentação. Compartilhar. Tá conseguindo ver? Tá, quase. Demora uns minutinhos. Pronto. Ok. Aqui o primeiro exercício eu fiz meio fora de ordem, eu fui batendo o olho e fazendo. O primeiro que eu fiz foi o 2, né, que, se eu não me engano, ele pedia para verificar Calcular a solubilidade. verificar o efeito do íon comum e tá discutindo sobre. Aí eu calculei aqui, né, a solubilidade tradicional, né, sem só água, e com o íon comum, e houve realmente, né, a redução da solubilidade. E aí, na justificativa, eu coloquei exatamente sobre a questão do íon comum, né, que conforme podemos observar através dos cálculos, a presença do íon comum diminui a solubilidade do iodato, sempre confundo. Iodato. Iodato de bário. Isso se dá pelo fato de que com o aumento da concentração de produtos, o equilíbrio desloca-se para a esquerda, regenerando o precipitado para que assim o KPS permaneça constante. Certo. Ok. Aí o próximo foi o 4, que ele pedia para comentar, ele dava uma situação e pedia para comentar qual precipitaria, se eu não me engano. Aí eu fiz o cálculo da solubilidade do cromato de prata e do cloreto, e eu analisei como a quantidade de ânions ela era muito menor do que a de cátions prata. Então eu considerei eles como o limitante, né? Usei eles para dizer se precipitaria ou não a concentração deles. E aqui eu cheguei à conclusão de que nenhum dos dois ele iria precipitar, porque como nos dois casos os reagentes limitantes são os respectivos ânions, e eles se encontram em uma concentração menor que a solubilidade dos respectivos sais de prata, não haverá precipitação em nenhum dos casos. Então, aqui é o seguinte: o raciocínio que você tem que desenvolver é um pouquinho diferente. Você calculou aqui a solubilidade, ok. Uhum. Só que a hora que você tem, então, as concentrações aqui específicas, você precisa verificar se a multiplicação iônica aqui excede ou não o próprio KPS, que seria obtido da mesma forma que você calcula a solubilidade. Então, é parecido com o que você fez aqui no íon comum, aonde você substituiu, então, a concentração agora do iodato pela concentração do iodato que você adicionou do magnésio, né, do outro sal. Aqui, então, você tem o cálculo do cromato de prata,
4S ao cubo. A hora que você tem a concentração de prata mais 0,05, se você multiplica 0,05 vezes quanto que você tem aqui de cloreto, então você tem 1,5 10 a menos 8. Uhum. Na proporção aqui que é 1 para 1, né? Então, você vai ter é que aqui você não escreveu exatamente tá aqui, né, mas está escondido, que seria KPS igual concentração de prata vezes concentração de Cl menos, certo? Aqui, Uhum. né? E o outro, 2 vezes a prata elevado ao quadrado vezes o cromato, certo? Então, Certo. você vai substituir, porque você tem essas concentrações, e vai ver se fica maior ou menor que o KPS. Se ficar maior que o KPS, então significa que vai alcançar o produto de solubilidade e vai precipitar. Entendeu? Ok. Então eu vou resolver aí para a gente poder olhar melhor. Tá? Aí pode. Pode ir pro outro. Você só fez esses dois? Ah, não, eu fiz o terceiro. Ok. Ok. Acabei tirando aqui, compartilhar. Aí o terceiro eu fiz o exercício número 3. No caso, primeiro eu preciso economizar espaço também. Eu calculei as respectivas solubilidades dos sais, então do hidróxido de cálcio, do hidróxido de cobre, do... eu vi também que estava invertido aqui, eu até fiquei meio assim, falei, nossa, tem alguma coisa estranha. Do Tá fosfato de errado. cálcio e do sulfato de cálcio. Aí verifiquei e verifiquei também o pH. Só que aí no caso ele pergunta quem tem a menor solubilidade no ar, se eu não me engano. Aí, no caso, seria o fosfato de cálcio, né? Ele é pouca coisa diferente do hidróxido de cobre, mas é um pouco menor. E no B, se eu não me engano, ele pergunta quem precipitaria com mais facilidade. Aí eu parti da lógica que como esse sal ele tem a menor solubilidade, então eu preciso de uma menor concentração para que ele comece a precipitar. Então ele seria Exatamente. seria a mesma resposta. Ele também seria o que precipitaria com mais facilidade. Aí na questão ele pergunta que aí ele dá uma série de concentrações e ele pergunta quem precipitaria. Aí no caso eu usei a mesma lógica do exercício anterior do agente limitante, digamos assim. E aí teve essas duas respostas, do hidróxido de cobre e do fosfato de cálcio. Na Mas aí verdade, agora tem essa questão que você colocou, né, da multiplicação. isso. Na verdade, a lógica que você tem que usar é essa que você descreveu aqui no B. Então, se tem menor concentrações e ele já alcança o KPS, ele precipita primeiro. Uhum. Para que você matematicamente consiga perceber isso, o que você tem que fazer é multiplicar os íons que seriam do produto iônico para ver se alcança ou não o KPS. Se alcançar, vai precipitar. Entendeu? Okay. Então, aqui, se você tem 10 a menos 4, porque o pOH era 4,
Uhum. Então, a sua concentração de OH- é 10⁻⁴. Uhum. Aí você precisa ver quem que, com essa concentração, já alcançaria o respectivo KPS. Primeiro, quem que tem impacto, né, com o pH? Então, esse daqui e esse daqui. Uhum. Daí, se eu tiver 10⁻⁴, para usar a mesma concentração que eu já tinha de cobre ou de cálcio, que seria essa que você já encontrou, que era o próprio S, né? Uhum. Aí, agora, multiplicando com o 10⁻⁴ aqui no lugar, que seria a concentração de OH-, alcança ou não o KPS? Então, essa que é a resposta. Uhum. Essa que é a forma de obter a resposta. Entendi. Ok? Ok. E aí tinha o efeito comum, né, do íon comum com o cloreto de cálcio, mas o cloreto de cálcio, então você fez aí a sua resposta, porque ele perguntava quem que sofreria impacto, né? Que tipo de efeito seria esse? Aí você colocou que essa é a sua resposta? É a sua resposta aí? Ah, do exercício 3? O item E do exercício 3 Ah, o exercício. Ah, é, nossa. é o exercício D do exercício 3, era Ah, para dizer sobre o efeito comum do cloreto de cálcio. Quer dizer, tem efeito de íon comum e tem também outro efeito. Está perguntando qual será o efeito nos sais. é que, no caso, eu, eu acabei focando tanto no item C, que tinha as concentrações, eu achei que acabava ali. É, Tem então, outro. tinha mais um, que era sobre o cloreto de cálcio. E daí ele pergunta qual será o efeito se adicionar cloreto de cálcio 001. No caso, se adicionar cloreto de cálcio, ele vai interferir no sulfato e no hidróxido de cálcio, né? Ele vai reduzir a, a solubilidade. Isso, vai diminuir a solubilidade, vai tender a ficar mais precipitado. Sim. No sulfato de cálcio, no hidróxido de cálcio e no fosfato de cálcio. Ah, sim, né? Tem fosfato, sim, fosfato de cálcio. Isso. Só que ele também vai funcionar como um eletrólito forte, Não sei. concorda? Ah, sim, sim. Então, ele também vai ser um eletrólito forte, vai aumentar a força iônica, e aí, por não ter o íon comum, ele vai interferir na atividade do hidróxido de cobre. Ah, sim. Ah, sim. E aí, ele vai reduzir a chance de precipitar. Então, Sim. vai aumentar a solubilidade. Entendi. Certo? Certo. Então, na verdade, era um conjunto, né, de tudo que a gente viu. Uhum. E ainda sobre esse item que você falou aí, que você fez da parte do pH 10, nessas concentrações que você tem aqui, então então eu tô no 3C, tá escrito, se a concentração de cálcio 2+, for 2,5 10⁻⁵, se a concentração de cobre 2+, for 2,5 10⁻⁵, e assim por diante, Uhum. então você tem que fazer a mesma coisa que eu falei sobre o exercício 4. Você tem que multiplicar Uhum. para ver se ele vai ficar, a multiplicação iônica vai dar maior ou menor do que o próprio KPS, para saber se precipita ou não, Não, entendi. tá? Se você se recorda, não na aula passada, na aula anterior, isso daí é calcular o coeficiente, o quociente, né, que seria, na verdade, o Q, para comparar com o KPS.
Ah, sim. Tá bom? Uhum. Que é para saber se vai ou não formar o sólido. Uhum. Então, e aí você fez o exercício 1 também? O 1 não. Tá. Mas o 1 na questão da. Ele pede para calcular, para definir Se ia concentrações separar. também. Se é separar e definir as concentrações. Aí, na hora de definir essas concentrações, eu teria que levar em conta também o íon comum, né, da prata que tem em todos os compostos. Então, pensando que você quer separar, o que ia mudar? A prata já está na solução. O que vai fazer ela separar é a adição do ânion, que Uhum. vai funcionar como agente precipitante, concorda? Sim. Então, quem vai permitir separar é uma concentração diferente, para que primeiro precipite só um, depois o outro, e por fim o último. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer é encontrar a solubilidade e dizer aí qual que é o limite que eu vou trabalhar. Então, vamos fazer esse exercício para ficar mais fácil de explicar também, tá bom? Vou interromper aqui. Tá. Mas você, mesmo com pequenas diferenças aí, você merece o seu pontinho de qualquer jeito, tá? Obrigado. Mas na 1 eu tive bastante dúvida nessa questão, que eu fiquei pensando como que eu ia estipular entre aspas, né, tem uma matemática por trás. Essa concentração tendo essa questão do íon comum, foi a minha maior dúvida, né? Que eu pensei, mas eu vou adicionar mais prata e eu vou estar derrubando mais a solubilidade. Não, exatamente. Foi esse equívoco aí que, na verdade, mudou um pouquinho as suas respostas, né? Você pensar nessa questão do agente limitante, não é bem isso. Quando a gente está fazendo a precipitação, já temos a espécie na solução, a gente está adicionando o agente precipitante. Então, a gente controla essa concentração para poder fazer a separação ou não, Entendi. tá? Então, deixa eu ir aqui parte a parte para ficar mais correto. Então, aqui, vou fazer esse primeiro exercício e aí depois eu explico melhor, então, essas diferenças que eu disse. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é aquela de sempre. Então, primeiro passo. Vou aqui, né, no passo a passo, para ficar bem didático para quem não está acompanhando nada aí das aulas. Então, primeiro, escrever as reações. Segundo, eu vou calcular solubilidades. Terceiro, então, primeira coisa,
eu vou escrever as reações, aí eu calculo o S, e aí em cima do S eu defino e restringo a concentração do ânion que eu vou adicionar, porque aí eu vou garantir que somente dentro daquelas características vai precipitar o respectivo precipitado de prata. Então, aqui, a GCL, deixa eu ver se eu consigo escrever mais rápido assim. Pode parecer fácil, mas não é tanto quanto pode parecer. Então, aqui a gente tem um KPS, que vai ser igual a concentração de prata vezes concentração de Cl-. Então, aqui S e S. Então, aqui vai ficar S vezes S. Ok. Aí, aqui, a GBR, mesma coisa. Se nós tivéssemos estequiometrias diferentes, é claro, deveria ser respeitado, mas a execução ia ser igual. Então, aqui, concentração, também SS. E, por último, então, aqui, como eles têm as mesmas estequiometrias, a gente até consegue olhar para o próprio valor do KPS e saber, pelo próprio valor, quem tem a menor solubilidade. Então, a menor solubilidade aqui é o iodeto de prata. Quem consegue ser separado primeiro é o iodeto de prata. Por quê? Porque aí eu controlo a concentração de iodeto, coloco já uma concentração pequena e já separo o iodeto de prata. Então, na verdade, aqui, se eu tenho os 3 ânions na solução, eles podem estar em qualquer concentração, mas eu acrescento uma concentração bem pequenininha de prata, o único que eu vou conseguir atingir o KPS é ele, não atinjo nem desse nem desse. Por quê? Porque aqui a concentração de prata vai ser o S, e eu vou colocar, então, uma concentração que eu consiga atingir aqui só para o iodeto de prata. Deu para entender, assim, olhando dessa forma? Ah, sim, deu para entender. Então, eu já sei quem que eu vou conseguir separar primeiro. É o iodeto de prata. Por quê? Porque primeiro eu coloco uma concentração de prata tão pequena que não chega na multiplicação no 10 a menos 13. Chega só no 10 a menos 17. Então, só o iodeto de prata separa, precipita. Aí eu centrifugo, tiro, sopro sobrenadante, que vai ter brometo e cloreto. Aí eu coloco outra quantidade de prata também controlada para atingir agora só o KPS do brometo, porque é o próximo. Aí precipita, centrifugo,
separo. Sobrenadante agora só tem cloreto. Então, eu vou ter em 3 frascos diferentes, iodeto, brometo e cloreto. Certo? Então, vamos ver matematicamente aqui. Então, eu estou no passo 2, né? Então, esse aqui era o primeiro passo, fiz as reações, aí aqui, então, encontrando as solubilidades, eu vou ter, primeiro, 1,8, 10 a menos 10, igual S quadrado. Então, aqui, o S vai ser igual, a gente já fez essa conta, né? Em alguns exercícios. 1,33 vezes 10 a menos 5. Isso. Com o valor que... Opa. Então, 1,34, 33, alguma coisa assim, né? Nos arredondamentos aí. 10 a menos 5. Aí, para o brometo, a gente tem aqui o KPS. Menos 13, S quadrado também. Então, S vai ser a raiz 7,07, 10 a menos 7. E o último, então aqui, também S quadrado, então vai dar 9, né? 9,11. Oi? 9,11 vezes 10 a menos 9. Isso. Então, o que a gente consegue aqui perceber? Se eu colocar concentração de prata 9,1 vezes 10 a menos 9, só precipita iodeto. Certo? Não precipita esse e não precipita esse. Por quê? Porque esse aqui é o mais pequenininho deles. Uhum. Então, ele é o menos solúvel. Então, aqui a gente pode escrever, né? É o menos solúvel. Então, aqui... Nessa multiplicação, se ficar maior que o KPS, precipita. Portanto,
qualquer coisa um pouquinho maior que isso, vai fazer precipitar. Então, se eu colocar aqui 9,5 vezes 10 a menos 9, então aqui, com essa concentração, somente esse precipita. Então, eu consigo centrifugar e separar. Porque esse é o menos solúvel. Então, com a menor concentração de prata, ele já precipita. Então, agora, eu adiciono a concentração de prata. Vou colocar assim, ó, maior que 7,1 vezes 10 a menos 7. E menor que 1,34 vezes 10 a menos 5. Então, eu atinjo o KPS da GBL, do cloreto de prata. Que precipita. É a GBR, né? É a GBR. Aqui para pagar. Infelizmente, não dá. Peraí. Pronto. Então, é o segundo que precipita. Aí, no sobrenadante, a gente só vai ter cloreto agora. E aí, eu nem preciso acrescentar, porque ele já está separado. Mas se eu acrescentar uma concentração maior que 1,34 vezes 10 a menos 5, na verdade, aqui é maior ou igual, né? Aí ele precipita. Então, aí precipita o cloreto de
prata. Ok? Entendi. Então, aqui eu chutei, né, uma concentração de 9,5, só para ser maior que 9,1. Mas desde que ela fosse maior que 9,5 e menor que... Então, aqui, na verdade, ela teria que ser maior que 9,1 vezes 10 a menos 9 e menor que o 7,1 vezes 10 a menos 7. Então, se ela tivesse no intervalo de 7,1, 10 a menos 7, menor que x, menor que 9,1, 10 a menos 9, ia precipitar só o iodeto. Certo? Certo. Então, resumo aqui. Para ficar um pouco mais claro aí, o que eu escrevi. Para separar os íons cloreto, brometo e iodeto com a prata. Eu devo controlar a concentração de prata. Então, primeiro, vou colocar essa concentração aqui. Nesse limite. Tá ao contrário aqui, né? Então, concentração de prata, se ela for maior que 9,1 vezes 10 a menos 9 e menor que 7,1, 10 a menos 7, então, só precipita o iodeto. Daí eu coloco uma concentração de prata agora maior que o 7,1
só que menor que o 1,310 a menos 5. Aí eu já separei o iodeto, ele já não está mais na solução, agora só atinge o KPS do AGBR. Aqui, sobra L menos e BR menos sobrenadante. Aqui, sobra L menos. Se eu quiser precipitar o cloreto agora, com uma concentração de prata maior ou igual precipita, ok? Ok. Agora deu para entender. Pelo menos assim, a lógica que eu coloquei na minha cabeça para ilustrar é como se fosse uma titulação fracionada dos íons. Os íons eles estão na solução e eu vou titulando com prata para eles irem precipitando um por um. Você pode pensar assim, porque na verdade o que você está fazendo nessa sua cabeça aí é uma titulação de precipitação com o agente prata como reagente mesmo. Uhum. Né? Nesse seu pensamento é isso. Mas o que você deve lembrar é que a gente está falando de equilíbrio. Então, o pensamento ele é até mais simples, ele é igual a qualquer outro pensamento que a gente teve falando de deslocamentos de equilíbrio. Quando a concentração de prata aumenta acima do valor que eu consigo já ultrapassar o KPS, que é a concentração da multiplicação dos íons, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado do precipitado. Uhum. Então, o que vai estar agora presente é o sólido. Certo? Então, Certo. se eu olho aqui as reações, quando que um Becker que contém a G mais e Cl menos vai ter o sólido formado? Quando a concentração aqui do Ag mais e o Cl menos multiplicado ultrapassar esse valor aqui do próprio KPS. Por quê? Porque aí qualquer concentração a mais aqui vai deslocar para cá, que é o sólido. Uhum. Entendi. Certo? Certo. Então, quando a gente calcula o S é o valor perfeitinho, vamos dizer assim, aonde eu ainda tenho solúvel. A partir desse ponto em diante, eu passo a ter precipitado. Então, se eu quero separar, é desse ponto aí que eu devo me basear para adicionar uma quantidade que faça separar. Ok? Uhum. Ok. Então, como esse daqui tem o menor KPS, com a menor quantidade já separa, porque ele precipita primeiro. Depois esse, depois esse. E o pensamento seria exatamente o mesmo se tivesse estequiometrias diferentes, só que aí ia me dar um pouquinho mais de trabalho para fazer o cálculo, porque ao invés de raiz quadrada aqui, eu ia ter que ter a estequiometria levada também em consideração. Certo? Uhum. Certo. Ok. Aí, só para... Então, aqui eu vou deixar
em vermelho, né? E aí, só para concluir, porque a gente tem que lembrar, né, apesar de não estarmos tendo a chance de ir para o laboratório, fazer tudo isso, de fato, na forma de uma marcha, na forma de separação, a gente ainda tem que lembrar que é isso que a gente está fazendo. Então, o que a gente está falando é uma separação. Então, aqui eu teria um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio, eu teria os ânions presentes, né? E eu estou fazendo um roteiro aqui para conseguir separar. Então, aqui eu adiciono prata, até que forme, primeiro, só o AGI. Então, aqui eu vou ter o sólidozinho. Aqui no sobrenadante ainda tem o Cl- e o Br-. Aí eu separo. Só o sobrenadante agora. E o precipitado ficou aqui em outro frasco. Transferi o sobrenadante. Então, aqui eu tenho já separado. Aí, aqui eu acrescento de novo as demais. Precipita. Então, aqui sobrou Cl. E aqui embaixo é a GBR. Centrifugo, eu vou ter aqui só o sólido. E aqui o sobrenadante. Ok? Opa! Então, esse esquema seria o esquema do exercício em si. Tá bom? Entendi. Agora ficou bem mais claro. Então, precipitado. É que faz tanto tempo que a gente não vai para o laboratório, né? Que aí já... E aqui era sobrenadante. Tá bom? Então, é isso que a gente está fazendo. E esse pedacinho de entender que ponto que precipita é o que muda toda a lógica aí da separação da quali. Então, aqui no exercício 3, saber se vai ou não precipitar com essas concentrações aqui é o que iria permitir separar se a gente tivesse misturas. Uhum. Saber se esse pH aqui vai ou não fazer precipitar os dois hidróxidos aqui é o que faz a diferença. Então, se a gente comparar aqui os dois, a lógica começa de novo pela escrita da reação. Aí eu calculo S. Daí, a partir do S, eu sei, então, quando que eu teria a concentração que acima desse valor multiplicado, eu conseguiria ultrapassar o próprio KPS ou não. Porque aí eu vou estar aqui com o controle só do OH-, né? Porque é o controle da própria concentração de OH-. Então, aquele que tiver a menor solubilidade vai precipitar primeiro, se for atingido o KPS. Certo? Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse daqui, por enquanto, né? E vou fazer o 4.
porque o 4 você também ficou um pouco em dúvida, né? Eu vou fazer o 4, tá? Esse daqui eu vou deixar um pouquinho. Então, o 4, como eu falei, né? A lógica aqui do CAPES, a parte principal é essa história, se a gente vai atingir ou não vai atingir para formar o sólido ou não. Então, aqui também, primeira coisa que eu vou fazer é escrever as reações, né? Então, aqui, primeiro passo, escrever as reações. Segundo passo, determinar as solubilidades. E o terceiro, se precipita ou não, ok? Aí, lembrando, por que a gente usa essa multiplicação como limitante para precipitar ou não? Porque quando a gente olha a própria reação, é um equilíbrio do sólido com os íons. Então, a partir de um valor de íon maior do que a própria solubilidade, desloca o equilíbrio para o lado do sólido e precipita. Tá certo? Então, aqui, quem seriam as reações que eu teria que encontrar? Eu quero ver se vai atingir aqui o KPS do cromato de prata ou se vai atingir qual outro KPS? O do cloreto de prata. Isso, então, as duas reações que me importam aqui é a da formação do sólido aqui com o cloreto, né? E com o cromato. Se tiver deslocado para esse lado, é sólido. Se tiver ainda com concentrações que não ultrapassam o valor do KPS, então ainda está na forma de íon em solução. Certo? Certo. Então, eu vou manter os passos aqui. Escrevi as reações. Agora, eu vou observar aqui os KPS para calcular a solubilidade. Depois que eu vou comparar com a concentração que eu tenho aí na própria solução. Então, aqui, o KPS é 1,82 vezes 10 a menos 10, que a gente já acabou de fazer no exercício 1. Então, eu nem vou calcular de novo, a gente já sabe, né? Uhum. Então, aqui a solubilidade é igual a 1,34 vezes 10 a menos 5. Só para lembrar, né? Então, aqui eu teria
Queria que ficasse mais bonitinho aqui. Mas aqui eu vou ter S. E S. Nessa reação de baixo, então eu vou ter aqui dois S e S. Então, aqui vai ficar CAPES igual 1,2 vezes 10 menos 12 igual 2S ao quadrado, opa, vezes S. Então, vai ficar 4S ao cubo. Então, daqui a gente vai ver que o S 6,7 vezes 10 menos 5. Isso. Aqui. Não dá para esquecer que isso aqui é molar, né? É mol por litro. Por isso que a gente consegue relacionar com a concentração efetivamente das espécies que vão estar na solução. Então, é próximo, né? Não é muito distante. Uhum. Então, aqui, agora eu vou para o terceiro passo. Então, o primeiro passo, escrevi as reações. Segundo passo, determinei as solubilidades. Agora, eu vou verificar se ultrapassa ou não o KPS. Então, eu olho aqui, qual que é a concentração? Concentração de prata que eu tenho é de 0,05. A concentração de Cl- que eu tenho é de 1,510 a menos 8. A concentração de cromato que eu tenho vai ser 2 vezes 10 a menos 5. Então, agora eu tenho que usar essas multiplicações para ver se ultrapassa ou não. Então, concentração de prata vai ser igual 0,05. Concentração de cloreto e a concentração do cromato
vai ser 2 vezes 10 menos 5. Certo? Certo. Então, eu vou escrever de novo a própria reação. Só que agora, concentração de verdade, né, de prata, é essa daqui. É a concentração de Cl, é essa daqui. Zero, zero. Vezes 1,5 vezes 10 a menos 8 é igual 7,5 vezes 10 a menos 11. isso. Então, aqui, 7,5 vezes 10 a menos 11 é menor que 1,8 vezes 10 a menos 10. Portanto, não precipita. Concorda? Sim. Por quê? Porque a gente não consegue deslocar esse equilíbrio para o lado, então, do precipitado. Só tem íon suficiente para ainda estar na própria solução. Uhum. Ok? Ok. Aí, no caso do cromato, eu vou copiar aqui também. E vou olhar de novo a situação. Então, agora o meu limite aqui é o KPS da mesma forma. Agora, a concentração de prata é essa mesmo. E a concentração de cromato é esse aqui.
Então, essa multiplicação, que eu posso chamar do que eu quiser aqui, mas a letra que geralmente a gente usa é o quê? Então, ele vai ser igual, que é a multiplicação iônica. Então, ele vai ser igual aqui a prata ao quadrado. Então, vai ficar... Aqui, a concentração de prata já é 0,05. Então, aqui vai ser 0,05 elevado ao quadrado. Mantendo a estequiometria, né? 2 vezes S elevado ao quadrado. E aqui, 2 vezes 10 a menos 5. Então, aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 9. isso. No caso, esse precipita. Exatamente. Deixa eu até colocar aqui mesmo. Então, a gente vai fazer o que agora? Comparar. Então, o nosso Q é maior que 1,2 vezes 10 a menos 12. Então, agora precipita. Vou escrever aqui, ó. Ok? Ok. Então, aqui ultrapassa o KPS. Quer dizer, se eu olhar para o equilíbrio, então, se eu olhar aqui na forma de analisar os equilíbrios, como a gente falou desde o início aí da quali, então, aqui lembrando que é um equilíbrio, aqui as concentrações dos íons não deslocam o equilíbrio para cá, porque elas são menores do que o próprio KPS. Agora, a hora que eu vejo nesse equilíbrio aqui, as concentrações dos íons ultrapassam e desloca para cá. Então, aí precipita. Ok? Ok. Agora ficou mais claro, então, como a gente relaciona tudo isso para fazer a separação em si? Sim, sim. Então, tá bom. Eu vou deixar esse exercício aqui, que dá um pouquinho mais de trabalho para resolver inteiro, para a gente fazer depois, tá bom? E a gente já, né, chegou aqui no final dessa aula de hoje. Dúvidas? Não. Bom, Não? na verdade,
sobre essa questão da aula em si, sem dúvida. É Ah, uma dúvida que tem a ver com essa questão da solubilidade, mas é o que eu estava estudando em outro material. aham, E aí lá ele falava sobre solutos endo e exotérmicos. E aí ele, se eu não me engano, foi o que mais me chamou a atenção, digamos assim, que ele falava que dos solutos exotérmicos, o, quando eu diminuía a temperatura, eu diminuía a solubilidade, eu aumentava a solubilidade. uhum. Aí eu fiquei hum, pensando num mecanismo, entre aspas, disso, porque quando você fala do aumento da temperatura, aumentar a solubilidade, em parte tem a ver com o espaço entre as moléculas de solvente. Aí me pareceu um pouco contraintuitivo você diminuir a temperatura, então você deixaria essas moléculas de solvente mais próximas, mas você aumentaria a solubilidade mesmo assim. É que aí você tem que pensar da seguinte maneira. Quando a gente estuda a solubilidade pela primeira vez, então se você agora, né, está no segundo ano, você está percebendo que algumas coisas, elas foram primeiro apresentadas de uma forma mais simples e depois a gente está voltando ao mesmo assunto, mas mostrando que tem coisas por trás. Então, imagina o seu próprio conceito de solubilidade. Na primeira vez que você pensou a respeito de solubilidade, você pensou como se fosse o próprio açúcar no café. Se eu aumento a temperatura, eu solubilizo mais. Se eu tento dissolver o açúcar no suco gelado, é mais difícil de dissolver, concorda? Uhum. Que é uma questão bem intuitiva, como você disse. Então, mas por trás desse processo, você está esquecendo que existe cinética. Aí, quando você fala que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, isso não é verdade. Num primeiro momento, a gente pensa que é sempre verdade, mas não é verdade. Isso é geralmente verdade. É muito mais verdade do que mentira. Aumentar a temperatura aumenta a solubilidade. Por quê? Porque eu vou conseguir, na verdade, deslocar esse equilíbrio para ter os íons em solução. Só que para alguns solutos, quando a gente fala de equilíbrio de novo, a gente já estabeleceu que a energia importa. Então, uma das formas de deslocar equilíbrio é a temperatura, de qualquer forma, não é? Uhum. Se eu tenho uma temperatura endotérmica, eu preciso de energia para que ela aconteça. Certo. Certo? Certo. Mas se eu tenho um sistema aonde vai ser liberado a energia, então ela é exotérmica, é o contrário. Por isso que sim, também vai ter solubilidade que diminui com o aumento da temperatura. Porque, de fato, o que você precisa é saber qual tipo de processo que você tem, para saber para que lado que o equilíbrio vai se deslocar. E não generalizar, porque vai depender da energia envolvida no sistema. Se você precisa, se a sua formação do sólido libera energia, ela é exotérmica, o aumento da temperatura não vai favorecê-lo, Uhum. certo? Certo. Então, generalize pelo conceito e não mais pelo genérico aí, vamos dizer, popular. Entendi. Tá Faz bom? sentido. Então, lembra, né, das premissas básicas aí. Como depende de energia, porque a gente vai ter a cinética envolvida, você tem que saber se é um soluto exotérmico ou endotérmico. Se for tirado essa informação, aí sim você vai conseguir dizer
se vai aumentar ou diminuir a solubilidade com o aumento da temperatura. Entendi. Tá bom? Tá bom. Então, o que você tem que lembrar para fazer KPS, para fazer tudo isso, acaba sendo uma única informação, deslocamento de equilíbrio. Uhum. pH, né, se tem ou se não tem aí aumentos de concentração, de pH, de acidez, também vai sempre depender só do deslocamento dos equilíbrios. Tá bom? Tá bom. Então tá, então semana que vem a gente continua. Boa noite para você, bom resto de semana e até mais. Até para você também. Bom final de semana. Adiantado. Tá bom. Acabou virando aí aula particular, né? Mas então eu garanto para você aí o pontinho. Se Ok. por acaso, num primeiro momento lá no sistema, quando a gente estiver no fechamento de nota, não tiver, antes, é claro, do final das notas serem computadas, pode deixar que eu vou lembrar que você tinha um pontinho de Ok. curta, né, que foi de um outro exercício anterior, e agora um ponto de longa. Ok. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.